Dizem que o tempo passa, mas há coisas que permanecem. Permanecem nas mãos que constroem, nos gestos que se repetem, nas histórias que atravessam gerações sem nunca se despedirem por completo. Carrego em mim um legado que não escolhi, mas que escolhi honrar. Uma herança feita não de bens, mas de sentido, de pertencimento, de raízes que não se veem, mas que sustentam. Foi meu avô quem ajudou a erguer as paredes do meu Camaquã que hoje represento. E ao erguer aquelas estruturas, ele também erguia, sem saber, os caminhos que hoje me trouxeram até aqui. Mas é bem assim que sou, essa é a minha estampa. Trago na garganta a história antiga do meu sou. Fronteiro, sou dessas mulheres, dos galpões e das estâncias. Hoje eu cruzar ao palco da 55ª Ciranda Cultural de Prendas, não venho para começar algo novo, venho para continuar. Continuar histórias que não são apenas minhas, mas que em mim encontram voz, forma e presença. Ser herdeira, então, não é apenas receber, é compreender, é respeitar, é transformar memória em permanência. E é assim que sigo, não só como quem carrega, mas como quem guarda, como quem dá sentido ao que ficou e ao que ainda ficará. Porque o verdadeiro legado não está no passado, está naquilo que, através de nós, se recusa a desaparecer. Boa tarde, sou Eulália Araripe Lucena, tenho 15 anos e curso o primeiro ano do ensino médio. Represento a 16ª Região Tradicionalista e o meu CTG Camaquã, da minha querida e hospitaleira cidade de Camaquã. Dando início à minha prova oral, discorro do tema sorteado junto à comissão avaliadora. Educação e cultura regional. Em um mundo cada vez mais globalizado, a escola também possui o desafio de valorizar a cultura e a identidade local. Qual o papel da educação no fortalecimento dos saberes e das tradições gaúchas? Atualmente, nós vivemos em um mundo repleto de tecnologias. Como dizia Zygmunt Bauman, o sociólogo, chama-se modernidade líquida. As relações, elas são relapsas. Tudo é muito passageiro. Nada perdura por muito tempo. A tecnologia está presente na vida dos jovens a todos os momentos. E com isso, as pessoas não querem se manter em um lugar onde se sintam pertencentes por tanto tempo. E é por causa disso que muitos jovens acabam se afastando do tradicionalismo ou então não despertando a curiosidade de se aproximarem. E foi pensando nisso que lá em meados dos anos 2000, quando os tempos ainda eram outros e as tecnologias não eram tão presentes na sociedade, que o MTG pensou à frente e criou o projeto MTG A Comunidade Escolar. Através deles, as prendas podem ir às escolas e demonstrar os seus projetos e demonstrar as culturas e as tradições do povo tradicionalismo para jovens que podem fazer parte ou não do movimento.
Através desse projeto, pode-se despertar uma semente de curiosidade que atrai os jovens para o movimento. Vou utilizar como exemplo o meu projeto MTG, a Comunidade Escolar, onde eu e a minha colega de gestão Betina fomos a uma escola e utilizamos como tema do projeto as músicas tradicionais gaúchas e as músicas que são criadas por autores do Rio Grande do Sul, mas que não seguem o eixo tradicionalista, demonstrando como muitas vezes a nossa tradição pode acabar sendo não interpretada por conta do nosso palavreado muito único. Quando chegamos à escola, levamos uma playlist que mostravam 2 estilos de música, os tradicionais e os criados no Rio Grande do Sul. Levamos Elis Regina, Luísa Sonza e, como cantores tradicionais, levamos os mais diversos, Baitaca, Mano Lima. E quando chegamos lá, o que mais nos surpreendeu foi a curiosidade que os jovens tinham naquilo que nós estávamos dizendo. Conhecendo de maneira aprofundada ou não as culturas, eles queriam entender mais, conhecer. Nós explicamos que estávamos fazendo esse projeto por conta também de um relatório da Ciranda. E eles nos perguntaram do que se tratava o concurso, quando ele iria ocorrer, quais as provas a gente participava. Explicamos tudo com muito apreço. E então, abrimos para as perguntas e também para eles dizerem quais músicas eles gostariam de ouvir. E, nesse momento, algo muito surpreendente aconteceu. A maioria deles não pediu músicas de outros eixos. Eles pediram músicas gaúchas, músicas que não foram só criadas por autores, mas que são nossas, que falam e cultivam as nossas tradições. Também nos perguntaram quando teriam os próximos eventos dentro da nossa sede, se teriam rodeios em Camaquã, até perguntaram se a ciranda ocorreria lá. Então, nós explicamos tudo com muita clareza e saímos de lá muito felizes, sabendo que tínhamos feito o nosso papel, despertado a curiosidade dos jovens que conhecem de maneira aprofundada ou não as nossas culturas. E agora, respondendo à pergunta com clareza, qual o papel da educação no fortalecimento dos saberes e das tradições gaúchas? O papel da educação, ele é imprescindível, pois como lá na década de 50, já dizia na tese de Teresa de Almeida, que é a partir da educação que nós vamos conseguir trazer novos jovens para dentro do tradicionalismo. É dentro das escolas e das sedes de ensino que nós podemos demonstrar as nossas tradições e despertar a semente de curiosidade na mente dos jovens. Será que o CTG é realmente um lugar bom de estar? Será que os rodeios são divertidos? E, a partir desse espaço, eles podem conhecer as nossas entidades e os nossos trabalhos. E, então, a partir da educação, trazemos jovens novos para dentro do tradicionalismo. E, depois que estão dentro das nossas sedes, todos nós sabemos, é muito difícil querer sair. Assim encerro a minha prova oral. E é com a alma banhada em reverência que peço licença para evocar a herança que nos molda, as raízes que nos sustentam. Eu verso
que imortaliza a nossa história. De Aparício Silva Rilo, Heranças. Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos, as casas já nasciam velhas. Eram umas casas cálidas, solenes, sob as telhas portuguesas maternais. Em pálidos azuis eram pintadas, em brancos, em ocres e amarelos. Algumas nem mesmo tinham reboco. Na carne dos tijolos mostravam-se nuas, abertas em janelas que espiavam da sombra verde para o sol das ruas. Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos tinham balcões e sacadas essas casas, e úmidos porões e sótãos com fantasmas. Tinham jasmineiros sobre os muros e acolhedoras latrinas de madeira disfarçadas entre as plantas dos quintais, e laranjeiras, e galos, e cachorros, um barril barrigudo cheio d'água e uma concha de lata para a sede. Nas varandas que eram frescas e abertas, a moleza da cesta numa rede. Naqueles tempos, sim, naqueles tempos, as portas eram altas e alto o pé direito das salas dessas casas. Mas eram simples as pessoas que as casas abrigavam. Os homens chamavam-se Bento, Honorato, Teoclésio. As mulheres eram Carlinda, Emerenciana, Vicentina. Os homens usavam barbas e picavam fumo em rama. As mulheres faziam filhos, bordados e rosquinhas. Os homens iam ao clube e as mulheres à missa. Homens e mulheres aos velórios morriam discretamente e ficavam nos retratos. Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos, as igrejas tinham santos nos altares e havia mulheres rezando ao pé dos santos. O padre usava uma batina cheia de manchas e botões, batizava crianças, encomendava os mortos, rezava a missa em latim, Agnus Dei, e comia cordeiro gordo na mesa do intendente. Os homens ajudavam nas obras da igreja, mas acreditavam mais nas armas do que nos santos. Naqueles tempos, sim. Naqueles tempos, os chefes eram chamados coronéis. Ganhavam seus galões debaixo de fumaça, em peleias a pata de cavalo, garrunchas de um tiro só e espadas de bom aço. As mulheres
plantavam flores e temperos, pois tinha a mesma valia o espírito e o corpo. Sabiam receitas de panelas fartas, faziam velas de sebo e taixadas de doce, e das graxas e cinzas inventavam sabão. Naqueles tempos, sim, naqueles tempos, os bois mandavam nos homens. Por isso a vida era mansa na cidadezinha, arrodeada de ventos, chacras e estâncias. Os touros cumpriam devotamente o seu mistério e as vacas, pacientes, pariam terneiros e terneiros e terneiros. O campo engordava os bois, as tropas de abril engordavam os homens, e os homens engordavam as mulheres. Por isso a cidade chegou até aqui. Por isso estamos aqui, netos e bisnetos destes homens, destas mulheres, netas e bisnetas. Por isso um berro de boi nos toca tanto e tão profundamente. Por isso somos guardiões de casas velhas, almas de sesmarias e de estâncias, paredes que suportam seus retratos. O músculo do boi, na força que nos leva, a barba dos avós, como um selo no queixo, e o doce das avós, na memória da boca, e nela este responso. Naqueles tempos, sim, naqueles tempos. Muito obrigada. A dança é a mais bela das expressões. Vai além das palavras, transformando-se na linguagem viva do corpo e da alma. Como dança tradicional, executarei o tatu de castanholas e como dança de salão, uma valsa. Tatu de Castanholas. Atenção!
favor, uma valsa? Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte desse momento, em especial aos meus pais pelo carinho incansável, a minha 16ª região tradicionalista por todo o apoio prestado e a uma pessoa que foi muito especial neste momento, a minha colega de gestão, Betina, que é quem me inspirou a chegar até aqui hoje. E assim, o que foi por começo segue em continuidade. Levo comigo não só este momento, levo histórias e a certeza de que nada termina quando há quem escolha lembrar, porque o legado permanece vivo em quem decide continuar.